Mas eu quero voltar um pouquinho, então, Teles, e fazer essa interação com a pergunta que tem do Misael aqui, ó. Eu vou colocar ela na tela para você ver, Teles, que ele diz o seguinte, ó. Pelo que percebemos, os movimentos messiânicos e apocalípticos acontecem a partir das realidades dos desfavorecidos. Por exemplo, o contexto em que o Apocalipse de João foi escrito. Como explicar a apropriação apocalíptica que o fundamentalismo faz atualmente de forma mágica? Ó, a gente pode fazer uma dobradinha da pergunta, tanto você como o Rogério pode dar uma pincelada. E aí você pode pegar aí, a questão mais ligada às suas pesquisas em sociologia da religião, antropologia, e o Rogério, a pesquisa mais relacionada à questão da literatura bíblica, enfim, como vocês quiserem. Vamos lá, começa pelo Teles, né? Vamos lá. Bom, eu não sou biblista, não sou especialista em Bíblia como o Rogério, mas eu queria aproveitar um ponto que ele deixou aí, que permite avançar para essa questão que o nosso querido Misael colocou. Então, eu queria começar pela ideia de que o que a gente conhece hoje como os 27 livros canônicos do Novo Testamento, eles não são de modo algum, não apresentam de maneira alguma, inclusive o próprio Apocalipse, não apresentam de modo algum uma homogênea do que seja a concepção que esses grupos do primeiro e segundo século tinham do Cristo ou do Messias. Então, havia nos próprios livros do Novo Testamento, nós não temos uma ideia homogênea, cada tradição possui uma série de concepções acerca do Cristo, acerca da missão do Cristo, acerca do que entendem ser o fim do mundo, e se você juntar os 27 livros considerados canônicos e incluísse uma variedade de outros livros, que o Rogério pode fazer referência depois, nós temos um contínuo entre uma... Olha só, parece até contradição, mas é um contínuo de ideias diferentes. Não sei se ficou claro. Ou seja, essas tradições, esses grupos não estão discutindo ou não percebem as circunstâncias que os cercam e, portanto, as expectativas de esperança do mesmo modo, da mesma maneira. Inclusive, o que se chamou de 27 livros canônicos, por um grande acaso, se deu por um ajuste político, por um acordo político, que se chegou no 27, mas poderia ter 28, 29, 30, poderia, enfim, de acordo com os acordos políticos da época, ou dessa tradição que incluiu esses livros canônicos. O Apocalipse, inclusive, quase não entrou, quase foi um livro considerado esquisito, uma linguagem estranha, porque já se tinha Daniel, para que mais um Apocalipse complicado desse? Então, e aí o que acontece? Isso tem consequências para a própria tradição cristã, que ao se institucionalizar, conseguiu fazer que essas coisas se tornassem homogêneas. Então, nem o próprio Paulo tinha as mesmas concepções de tradições anteriores, são concepções totalmente diferentes. Se o Alexandre permitir, eu posso até voltar um pouco no Paulo, um pouco mais para frente. Mas eu queria recuperar uma ideia que o Rogério colocou aqui, lembrando de um historiador chamado Jacques Le Goff. E o Le Goff, ele diz o seguinte, que o cristianismo marcou época e marcou o modo como se escreve história. Então, o próprio modo como o Ocidente compreende história tem a ver com a formação cristã no Ocidente. Então, a gente recebe uma certa concepção de tempo e de história que tem a ver com essa ideia cristã que se consolidou ao longo do tempo. E qual é o grande ponto da tradição cristã? Ela conseguiu combinar 3 ideias ou 3 concepções de tempo. E isso não é pouco. Isso se dá ao longo de uma história acumulada, de uma longa história. Que em primeiro lugar, a ideia de um tempo linear, a ideia de que o tempo discorre rumo de modo cronológico, portanto, um tempo quantitativo, é o tempo do relógio. A gente tem essa ideia ainda marcada na nossa tradição. Conseguiu juntar com essa ideia linear, por incrível que pareça, uma ideia circular do tempo.
pegando um pouco das liturgias das estações da época, ou das estações do tempo. E a terceira ideia de tempo é uma ideia de tempo teleológico, aí, que o Rogério chamou agora do telos. É a ideia de que o tempo, além de ser linear e cronológico, possui uma finalidade, e não compreender o seu fim significa se anular num presente caótico. Então eu preciso detectar os rumos desse fim para que se ajuste, inclusive moralmente, para que se ajuste a partir dos modelos da moral, porque o tempo do fim pode pegar desprevenido aqueles que não esperam ou que vivem de modo como se ele não fosse chegar. Então essa ideia está presente no tempo teleológico. E essas três concepções de tempo foi constituída a partir de 3 pontos fixos. Uma começa por uma narrativa judaica da criação, a criação como o tempo primordial, de onde todas as coisas se desenrolaram. Depois um tempo fixo, um tempo no meio, com a ressurreição do Cristo, e portanto você tem ali uma ideia cristã de que se divide o tempo, e em outras concepções de que o tempo do fim já começa com esse evento, e antecipa um evento futuro. Esse inclusive é o pensamento do Paulo, do apóstolo. E, por fim, o último ponto, ou o ponto fixo nessa história linear, cíclica e teleológica, é a ideia do juízo final. A ideia de que no tempo do fim serão cobradas, e aí tem-se o ciclo, por quê? Porque após isso tem uma outra retomada do tempo. Bom, como que tudo isso é pensado nas tradições fundamentalistas que de alguma maneira se apropriaram dessas tradições? Então temos que levar em conta que durante muito tempo, ou pelo menos até o século XIX, a tradição cristã ela pensava o tempo, e os principais teólogos e lideranças da igreja, desde Santo Agostinho, passando por Tomás de Aquino, pensavam o tempo a partir das referências bíblicas, como eras cíclicas, eras bíblicas que iam cumprindo etapas. Então eles estavam presos a um sistema cronológico bíblico, dado desde a criação, do Gênesis, até o fim dos tempos, ligando, portanto, o que o Rogério acabou de dizer, que é Gênesis ao Apocalipse. E como que a tradição fundamentalista, que surge no século XIX, desdobra essa ideia? Negando justamente a modernidade. Então ela nega a modernidade e se recusa para o bem ou para o mal, não sei, mas se recusa a uma outra noção de temporalidade, que agora é a sacralização que o capitalismo faz. Ela se recusa ela se recusa, mas não escapa. É isso que é interessante. Ela se recusa a escapar da lógica capitalista de tempo, que é a lógica da produção, mas não escapa dessa mesma lógica, ou seja, ela nega, mas ela se apropria desse mesmo tempo. E o que acontece? A lógica fundamentalista, ela vai lidar de modo muito... ela vai ter sérios problemas para compreender ou para criar ação no mundo. Porque a partir do momento em que a expectativa de transformação, de mudança dos rumos da vida, da cultura, ficam relegadas a um tempo transcendente que ainda vai chegar, ela não se ocupa de tratar das questões atuais, as questões do sofrimento. Então, as questões do sofrimento são esperadas uma resolução para o futuro e não para o agora. Então, um dos problemas da versão fundamentalista do tempo, que foi absorvida pelas igrejas evangélicas em grande medida, é não encarar as estruturas de sua época como uma era a ser combatida. Ela relega isso para um tempo futuro. É por isso que ninguém se incomoda com a morte de pobre, ninguém se incomoda com a morte do negro, ninguém se incomoda com as perseguições às mulheres, Por quê? Porque não cria grupos de resistência para as estruturas do tempo presente. Ela joga essa expectativa para um tempo futuro, e aí ela perde a oportunidade de se tornar relevante no tempo presente ao buscar um futuro utópico. Rogério Lima de Moura, percebemos nos textos dos evangelhos que Jesus foi mais aceito como Messias do norte de Israel do que no sul. Em toda a região da Galiléia e de Samaria, Jesus foi considerado Messias, porém Jesus não foi visto como Messias pelos judeus de Jerusalém. Percebemos 2 tradições messiânicas aí, uma no norte e outra no sul. Você poderia abordar as diferenças entre ambas e por que
Jesus não se enquadrou na ideia messiânica dos judeus de Jerusalém? É uma pergunta grande, hein, Rogério? É com você aí, tá? Você que dá conta desse negócio aí para nós aí, tá bom? Obrigado, Elcio, pela pergunta, viu? Pergunta de doutor, rapaz, não é fácil responder, não. Eu vou tentar responder a pergunta do Elcio, né, que é uma pergunta complexa, né, para responder, mas eu queria só detalhar um ponto não fugindo da pergunta do Elcio, mas só detalhar um ponto do que o Teles falou, que o Teles está colocando muitas questões interessantíssimas, né, e para lembrar de que esses textos, primeiro, esses textos apócrifos, que são considerados também literatura apocalíptica, não só o livro de João, Apocalipse de João e o livro de Daniel, existem diversos textos considerados apocalípticos. E esses textos eram normativos no século I da era cristã. Posteriormente, com os concílios, esses textos vão sendo deixados de lado. Mas o livro de Enoque, por exemplo, era lido, o livro Assunção de Moisés era lido, que são livros considerados apócrifos, que a igreja depois tirou. Quer uma prova? É só ler a Carta de Judas. A Carta de Judas, que está no nosso cânon, faz referência tanto ao livro de Enoque como ao livro Assunção de Moisés, que também são dois livros apocalípticos e que não entraram no cânon. Para nós percebermos que a nossa ideia de cânon é muito mais simplória do que antigamente, porque antigamente as questões eram mais complexas. Eles liam os textos, consideravam os textos que ensinavam alguma coisa para eles, ou seja, eu posso dizer assim, que inspiravam eles a tomar determinadas atitudes e a terem determinadas esperanças. Isso é um ponto que eu queria colocar. O segundo ponto é a questão de como que a leitura fundamentalista, infelizmente, distorce muitas vezes a literatura apocalíptica. Geralmente, a teologia sistemática, a teologia sistemática tradicional, pega o livro de Apocalipse e o livro de Daniel e alguns textos dos evangelhos e misturam. E aí, o que eles fazem? Eles moldam três teorias consideradas escatológicas. A primeira seria uma teoria pré-milenista, depois a teoria amilenista, depois pós-milenista. A pergunta que eu faço para as pessoas que aceitam sem investigar o texto bíblico é o seguinte: onde está isso na Bíblia? Essas teorias. A gente costuma aceitar essas teorias e não vai ler o texto bíblico. Primeiro, é inconcebível você misturar textos, porque a exegese, ela é diferente, você tem que considerar os autores dentro das suas épocas, para quem eles estão escrevendo, não é você misturar textos e fazer teorias malucas sobre a questão da escatologia, né, da questão das últimas coisas. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto é a questão do arrebatamento. Isso aí também é uma coisa interessantíssima, polêmica. A teoria do arrebatamento foi criada no século XIX por um cara chamado Scofield. E isso adentrou principalmente por uma Bíblia, inclusive em português, chamada Bíblia Anotada. Eu tinha essa Bíblia, inclusive, eu até brinco com as anotações, os comentários são muito hilários dessa Bíblia, né? Valeria depois de discutir uma outra live sobre essa Bíblia anotada, só para a gente brincar um pouco, porque os comentários são hilários, e as pessoas aceitam a questão do arrebatamento, mesmo que seja uma teologia tradicional, a gente pode pensar assim: Calvino nunca falou de arrebatamento, Lutero nunca falou de arrebatamento, Agostinho nunca falou de arrebatamento, não passava pela cabeça desses grandes nomes da igreja do passado. Aí a pessoa chega e inventa uma teoria no século XIX, adentra as igrejas pentecostais, adentram igrejas protestantes históricas, como os batistas, inclusive no presbiterianismo. Tem gente que acredita no arrebatamento, né, nas igrejas presbiterianas. E as pessoas não aceitam, sabe? Não vai para o texto bíblico examinar, fazer uma exegese dos textos, pegar esses textos que esses camaradas que defendem o arrebatamento falam, e assim, eu falo, vamos olhar o texto. Será realmente que está falando de arrebatamento? Será que Jesus falou de arrebatamento? Né? Será que Apocalipse fala de arrebatamento? Né? Será que realmente Jesus vai vir para uns, depois vai escolher outros? Os judeus serão salvos ou não serão salvos?
Então a gente tem que ler a Bíblia exegeticamente, olhar os textos com criticidade. O que é olhar os textos com criticidade? Pegar o livro de Daniel e ler o livro de Daniel, para saber realmente, será que ele fala sobre isso? A palavra arrebatamento aparece em Daniel? Né? Então, isso é uma primeira provocação que eu gostaria de falar. A segunda provocação, na verdade, eu fui provocado pelo Elcio, né? A responder essa pergunta muito difícil, né? E o Elcio é um especialista nessa questão do Reino do Norte, né? E a gente acaba conversando bastante sobre esses conceitos. Na verdade, Elcio, eu vou responder mais ou menos como o Milton Schwantz responderia, nosso professor em comum, né? O Messias que vem do norte, ele é um Messias mais ligado a uma população mais pobre. Eu poderia dizer assim, mais pobre. Quando ele adentra em Jerusalém, Jerusalém estaria mais ligado a uma perspectiva, a uma esperança de um Messias aos moldes de Davi. Guerreiro, lutador, aquele que lutaria contra os romanos e destruiria o Império Romano. Quando Jesus se propõe a andar com prostitutas, pobres, ladrão, etc, etc, nada que esses pastores hoje em dia fazem, né? Engraçado, eles falam em nome de Jesus, mas não andam com prostituta, não critica gays, lésbicas, né? É uma contra-mensagem, não tem nada a ver com o que Jesus pregou, né? Mas deixemos isso também para depois. Mas quando Jesus adentra em Jerusalém, a ideia do Jesus, do Messias de Jerusalém, é um Messias triunfalista. Então, a ideia de um Messias triunfalista causou choque quando eles enxergavam nesse rabi, nesse Jesus, uma pessoa mais humilde, que andava com todos aqueles que os sacerdotes, né, os asmoneus, os sacerdotes que controlavam Jerusalém, o templo de Jerusalém, eles tinham ojeriza esse pessoal, né, uma questão de não se misturar com esse pessoal, porque esse pessoal era impuro, pecador, etc, etc. Então Jesus, ele quebra, no sentido metafórico, essa expectativa. Tem uma passagem nos evangelhos que diz assim, olha, mas Davi disse que o Messias seria senhor dele, né? Tem uma passagem no evangelho que diz que o Messias seria o senhor de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor, né? Sentai à minha direita, tal. Jesus está usando de uma questão retórica para dizer o seguinte, olha, o Messias que vocês esperam não é o Messias aos moldes de Davi, porque o próprio Davi diz que o Messias seria diferente dele, né? Segundo essa ótica, né, de leitura. O Messias seria senhor de Davi. Então não seria um Davi, mas seria um senhor de Davi. Então não seria aos moldes de Davi. Né? Seria um outro tipo de Messias. E aí, é claro que Jesus entra em choque com essa ideia, dessa ideia tão enraizada na cultura, principalmente em Jerusalém, desse Messias triunfalista. Ele apresenta um outro tipo de Messias e acaba, claro, como sempre, né, o poder calando na cruz, acarretando a sua morte. Né? Então, mais ou menos nessa perspectiva, Elcio, eu tentaria responder a sua pergunta. Então, para mim, existem dois tipos de mentalidades de Messias. Eu não estou dizendo que o norte também, como você bem estuda, né, os samaritanos e o pessoal do norte não tinha expectativas de Messias triunfalistas. Eu não estou dizendo isso. Isso eu também não posso responder com propriedade, porque eu não pesquiso essa parte do cristianismo e nem do judaísmo. Mas o que eu poderia dizer é que Jesus, ele apresenta um outro tipo de Messias que entra em choque com a representação de Messias dos judeus do período de Jerusalém do primeiro século. Cristiano Lima, né? Professor Teles, essa busca de um futuro utópico não seria uma herança do proto-cristianismo em seus períodos reminiscentes de formação? Ou seja, diante da perseguição do judaísmo e diante da perseguição do Império Romano, o que restou para aquela seita religiosa cristã? Não seria simplesmente a busca por um mundo utópico, além de seu tempo presente? Essa busca de grupos fundamentalistas por um paraíso futuro não seria a herança daquela seita religiosa em sua forma de pensar dos primeiros? Diz aí, Teles, o que você acha disso daí?
Olha, a pergunta do Cristiano é muito interessante e rende. Eu nem sei se eu tenho condições de abordar todos os aspectos, né? Primeiro porque a palavra utópico é quase que uma invenção posterior para classificar um pouco essas expectativas messiânicas das origens da tradição cristã. Então, eu diria que há uma série de transformações ao longo do tempo, porque quando a gente pega, por exemplo, o Paul Vane, a gente observa como que essa mudança de tradição de pensamento vai se dar quando esse grupo perseguido no Império Romano se torna a igreja do Império Romano. E isso tem consequências enormes para a tradição e para a transformação. Mas eu vou tentar chegar em alguns aspectos dessa questão a partir de um ponto que o Rogério destacou na fala anterior, que diz respeito a essa ideia do dispensacionalismo, que a gente chama de dispensacionalismo. Bom, o dispensacionalismo, que é um pensamento teológico desenvolvido no século XIX, é um dos frutos do fundamentalismo cristão americano. E, portanto, o dispensacionalismo é uma invenção. Então, de onde vem essas ideias de arrebatamento e anticristo, do modo como essa tradição coloca, é uma invenção do século XIX, porque tem a ver com todo o contexto de reação e tal. Essa ideia foi desenvolvida por um teólogo chamado John Nelson Darby, no século XIX. A premissa do pensamento do Darby era que ele finalmente descobriu aqui, entre aspas, uma maneira de entender os textos de modo literal. Então, se considerava que os textos deveriam ser lidos de modo literal, ou seja, por trás dos símbolos há elementos literais que devem ser levados a sério. Então, enfim, essa interpretação tem uma série de problemas, mas é a partir daí que o Nelson Darby desdobra o que ele vai chamar de dispensacionalismo. Por quê? Porque ele descobre que no texto bíblico, juntando lá Antigo e Novo Testamento, tem uma espécie de promessa divina para dois povos, para dois grupos. Isso já é bastante redutor. Já é bastante redutor, como costuma ser o pensamento judaico-cristão, que é a ideia de que há uma promessa divina para Israel e há uma promessa divina para o que se chama de igreja, e aí igreja na cabeça dele deve ser uma coisa muito específica que diz respeito ao grupo dele. Então, havia que se distinguir promessas divinas para Israel e promessas divinas para a igreja. É a partir daí que nasce o programa dispensacionalista. Por quê? Porque o dispensacionalismo, como é uma filosofia da história e, portanto, é um pensamento mítico calcado nas ideias judaico-cristã, ela vai classificar a história em 7 períodos. Então, vejam só, essa invenção vem lá do Nelson Darby, ela é sistematizada pelo Scofield, que é a seguinte ideia, de que a história da humanidade é dividida em 7 períodos, 7 dispensações, de onde vem a palavra oikonomia, né? 7 dispensações. Deus lida com a humanidade, e aí, enfim, eu estou usando os termos da tradição, dessa tradição fundamentalista. Então nós teríamos a primeira dispensação seria a inocência no Jardim do Éden. Depois nós temos a consciência, que é um apelo moral, depois da queda. Depois nós temos a organização do governo humano, que é consequência da queda. Então, a queda aqui em termos míticos, porque essa história dispensacionalista entende que a humanidade e que o mundo só existe há 7.000 anos, a criação se dá há 7.000 anos, e que depois vem a quarta dispensação, que seria o quarto período, ou era de ouro, como diria o Legoff, que seria a era patriarcal. Depois da era patriarcal, nós teríamos uma outra fase. Enfim, tem toda uma classificaçãozinha mais complexa do que eu consigo dizer aqui. E aí tem uma outra fase que é a lei. Depois da lei, nós teríamos a graça. E aí nós estaríamos localizados entre a graça e uma outra que está no limiar. Então, a tradição fundamentalista entende que o período da graça se termina depois de um evento chamado... Aliás, é uma transformação, uma elaboração do que se entendia como a vinda de Cristo, a parousia. Então, inventa-se a ideia do arrebatamento
para livrar um grupo muito específico, um grupo de pessoas melhores do que as outras, um grupo de pessoas salvas, um grupo de pessoas que se afastam do mundo, então se isolam do mundo, para como meios de alcançar uma era vindoura. E os outros que se danem, os outros que vão encontrar o anticristo, os outros que vão para a tribulação, e aí cada um faz o seu pedacinho de vida rolar e acontecer, e aí há uma espécie de individualismo. Diga. Os japoneses, os asiáticos não vão entrar, né? Porque não conheceram Jesus, né? Por incrível que pareça, esse sistema dispensacionalista foi um dos grandes elementos para a expansão da evangelização fundamentalista em muitos lugares, porque se entendia que as pessoas deveriam conhecer Jesus para que o evento final acontecesse. Então vamos correr depressa para evangelizar os outros. Não basta ter a carga de moralidade pesada sobre si e ainda quer levar para os outros. Então isso vem dessa tradição toda. Estou sendo muito crítico, né? Vamos lá. Só para finalizar aqui, quem sistematizou isso no Brasil? Porque tem uma outra etapa, né? O cara que pega essas ideias e traz para o Brasil é um cara chamado Lawrence Olson, um pastor americano, que vem para o Brasil em 1938, escreve um livro chamado O Plano Divino Através dos Séculos, só que o contexto que ele vive, 38, de acordo com o IBGE, 56% da população brasileira é analfabeta, não tem letramento. Então, como que um livro desse, um sistema teológico chamado dispensacionalista, se tornaria compreensível? Por meio de um encarte que era acompanhado, mas vendido separado. Foi feito para facilitar a didática do livro, ensinado domingo a domingo nas escolas dominicais, que é um mapa chamado O Plano Divino Através dos Séculos, onde há uma representação por figuras pictóricas, por uma série de elementos míticos do que seria a origem do mundo, as desgraças do mundo e o fim do mundo. E a salvação estaria destinada a apenas um específico grupo, que é o grupo dos salvos, e o grupo dos salvos diz respeito a um grupo muito específico de uma igreja X. Bom, tudo isso tem a ver com a formação também do pensamento fundamentalista e, por tabela, o pensamento, certos aspectos do pentecostalismo brasileiro. Por isso que o pentecostalismo brasileiro, ao longo do tempo, é apático com questões sociais e políticas. E é nesse sentido que a ideia de utopia pode ser muito bem útil se a gente pensar, por exemplo, com Multman. O que significa uma escatologia concreta no pensamento do Multman? É uma ideia, um pensamento que se destina ao futuro, mas que tem como base uma ideia concreta. E aí o Multman vai chamar isso de ressurreição de Cristo, como um bom cristão que ele diz ser. Ou seja, nós precisamos de um evento concreto e não de especular o futuro. O evento concreto é o evento bíblico da ressurreição, que possibilita a esperança no evento. Enfim, e aí isso é daí que vai nascer, dessa teologia da esperança, que vai nascer movimentos sociais, teologia de movimentos sociais, como, por exemplo, teologia da libertação. Já é um ponto para o Multman. Agora, uma teologia que parte para pensar o futuro, sem discutir questões do seu presente, é utópica nesse sentido. E aqui eu estou usando utópico no sentido negativo, porque há um sentido positivo da utopia, mas não é essa utopia de especular futuro. É uma utopia que lida com questões concretas e materiais do presente, porque só compreendendo as questões concretas e materiais do presente a gente consegue pensar em melhorar um pouquinho mais essa vida nesse mundo. É isso. Se a tradição cristã tiver que contribuir com isso, ela teria que rever muitas coisas. Primeira. O Cristiano perguntou, então, depois do Rogério do Teles ter falado, se o Bolsonaro é anticristo. Violê. Se é o anticristo, eu não sei, mas que é uma besta, é. Violê. Pode falar. Na verdade, um dos pontos da apocalíptica judaica é que ela sempre será um texto de subversão. Ele sempre será um texto contra o poder.
e contra os anticristos. Então, o que é o anticristo? É aqueles políticos, seja no tempo do livro de Daniel, do Apocalipse, que oprimem a sociedade, ou seja, deixa de fazer a justiça de Javé, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres, necessitados. Toda vez que eles não cumprirem esses requisitos, segundo os livros apocalípticos, são anticristos. Ok. Kennedy, obrigado pela pergunta. A pergunta, como sempre, muito perspicaz e inteligente da sua parte. Com certeza, a resposta é positiva. Na verdade, tem trecho... na verdade, a minha fala toda foi em cima desse ponto, né? E muitas vezes a teologia da libertação leu também aspectos econômicos na sociedade do Apocalipse, por exemplo, que era aquela questão, ninguém vai poder comprar, vender se não tiver o número da besta, né? E a besta pode ser o imperador romano, pode ser um anticristo, ou seja, um político que oprime, né? A sociedade que busca a igualdade, vamos dizer assim, em sentido econômico. Então, a teologia da libertação explorou bastante esses textos também, de maneiras inteligentes, para abrir os olhos também de que o Apocalipse e também o livro de Daniel tinha pontos em contatos com a profecia bíblica. O livro de Amós, Miqueias, que também clamavam por justiça social, né? A Bíblia ela está cheia de textos, né, que podemos lermos hoje e colocar também uma espécie de hermenêutica, né? A igreja, todos os domingos, ela faz uma hermenêutica. O que a igreja faz? Ela atualiza os textos. Mas, incrível que pareça, parece que esses textos foram deixados de lado para alguns pastores pregarem a teologia da prosperidade, né? Então, eles esquecem do livro de Jó, que o Jó é um servo de Javé, mas sofre pra caramba, né? Então, esse texto é proibido na igrejas da teologia da prosperidade, porque lá a pregação de que você pode conquistar, você é o Superman, né? Você é aquele que dizima, então, dizimando, Deus vai te dar. Como se a divindade se preocupasse com dinheiro, né? É interessante isso. Essa coisa materialista, né, humana, de achar que Deus precisa do seu dinheiro, de um pedaço de papel, seja o real, o dólar, é uma invenção do ser humano que não tem cabimento. E as pessoas, infelizmente, como a Kézia citou agora há pouco, às vezes por inocência, acaba seguindo esses aproveitadores. Então, a teologia da libertação teve, sim, um papel de leitura importante na leitura hermenêutica dos Apocalipses e aplicando também a esses textos questões de preocupações com os mais pobres. E, claro, né, só para também retomar a minha fala, a ideia de que todo aquele que oprime, né, oprime no sentido de fazer com que pobres, crianças, viúvas, mulheres, etc., acabem sofrendo por uma política equivocada, segundo a ótica, principalmente o livro de Daniel e principalmente o livro de Apocalipse, é denominado anticristo, é aquilo que vai contra aquilo que Cristo pregou. Saudade das aulas. Boa noite a todos. Diga aí, Teles. Ale, eu só queria dizer que só será salvo quem ficou até o final. Aquele que perseverou até o fim. É isso aí. Os predestinados. Um abraço para vocês. Vamos encerrar aqui.